Alguns já até disseram aí, nunca ouvi falar, não sei o que é registro acástico, o que é isso. Muito menos que existe leitura de registro acástico. Então, como é que funciona? O que é isso? Como é que funciona? Né? Mas aí, Mercúrio passar essa rasteira na gente. Nos derrubou. Mas é isso, as comunicações precisam ser feitas com paciência esse período agora aí. Mas tá tudo certo. E agora que tu É, entrou, eu queria ouvir de ti, né? Que já teve a leitura, já teve contato com os registros. O que, que são os registros para ti? Né? De boa. repente, como que tu encaixa isso? Se tem alguma até relação com a astrologia, que eu não entendo nada de astrologia, mas tu que entende muito mais. Enfim, né? Qual que é o teu ponto de vista e a gente vai se complementando aí. É. Não, eu percebo hoje os registros acásticos como realmente esse acesso ao campo, né? Hoje esse conceito de campo, que é nas constelações, por exemplo, sistêmicas são chamadas, usam a teoria dos campos morfogenéticos, né? Os campos mórficos, que é uma teoria da biologia, de um biólogo inglês, e que fala exatamente isso que a gente fala o tempo todo, que existe um campo de informações, né? Que são informações pessoais, familiares, ancestrais, sociais, e nós vibramos dentro de um campo. E estamos ali conectados com todas as informações. E existem técnicas e formas de acessar esse campo. Então, eu vejo os registros acásticos como um acesso especial a esse campo. Acho que o que é interessante nos registros é isso. E eu estava ouvindo você explicar que a gente acessa o que é possível acessar dentro do que a pessoa vibra, né? Do que a pessoa acredita, do que faz parte, faz sentido para aquela pessoa, né? Então, isso abre também de uma maneira, acho que muito equilibrada, né? O acesso às informações que aquela pessoa tem a possibilidade de compreender, de alcançar, de trabalhar, do que ela precisa naquele momento, né? Então, a experiência, por exemplo, da leitura dos registros acásticos, para mim, possibilitou acessos para mim, que acredito em sim, em vidas passadas, em várias experiências, me possibilitou acessar informações que ajudaram em várias relações familiares, inclusive minha, né, porque trouxe, na medida certa, né, a informação necessária para, né, destravar, né, desembolar alguns nós e trazer a clareza que era preciso para melhorar, né, aquela relação. Então, eu vejo assim como uma ferramenta muito poderosa, muito interessante e rica para cada pessoa dentro da sua. E o mais acho que especial é isso. É para cada pessoa na medida do que aquela pessoa pode lidar, né? Isso é muito, é de uma generosidade do universo muito grande, né? De uma compaixão muito grande, porque não lhe dá mais do que você pode suportar. Lhe dá na medida Uhum. certa, né? Te dá na medida certa. E É uma energia muito amorosa, né? sim, sim, é isso, porque não te força nada, né, até lidar com questões ou não lidar com questões que você não esteja pronto para lidar, né? E esse conceito de campo, para mim, hoje é o que mais conecta várias terapias, várias ferramentas e a própria astrologia, né? Que eu sempre busco estar nessa comunicação, nessa informação de que não são os astros que influenciam as pessoas, mas é esse campo que se reflete, que ressoa, né? É um processo sincrônico, onde você consegue ler, você consegue relacionar, né, os temas, os seus acontecimentos com as vibrações que se reproduzem, seja no nível celular, seja no nível astral, né? Uhum. E sabe Então, que é e- interessante que ontem eu fiz uma live, tá até falando do curso que esse final de semana eu vou dar junto com a Josi, o sim, curso de leitura.
Acásticos, né? Curso de formação, para quem quiser aprender a acessar essa energia, enfim. E a gente fez uma live falando sobre isso, né? Até quem quiser ver, tá no meu IGTV ele gravado. E ela trouxe exatamente isso, que uma pessoa que ela atendeu relatou como se para ela fosse a sensação que tu tá trazendo, que é o campo, né? Que é esse campo que está sendo lido e tal. E é bem interessante que isso veio ontem. E para mim, eu vejo que é o campo, e aí o campo traz exatamente o que vai ser lido, porque é o que a pessoa está sentindo no momento. Para mim é como se tivesse um local onde tem tudo, como se tivesse uma biblioteca, tudo que ela já viveu. Mas tem coisas que a nossa alma já viveu e que eu não estou acessando agora, porque não é o que eu preciso curar, porque não é o que diretamente está impactando. Isso está armazenado em algum lugar. Só que agora, nesse momento, o que pega é o que está no meu campo. E é isso justamente que a gente vai ler, né? E aí, às Uhum. vezes, alguma coisa aqui vai puxar alguma coisa de cima, enfim. Mas essa leitura do campo, porque é como a pessoa está sentindo, o que, às vezes, o que ela está pensando. Bem essa leitura, assim mesmo. Bem interessante trazer isso hoje, que a gente falou ontem um pouquinho também. Eu Perce- concordo com essa questão. Eu tenho essa impressão, assim, porque apesar de terem todas as informações, né, nessa biblioteca, digamos assim, não é a gente entrar. Eu considero que eu não vou subir para entrar nessa biblioteca. Eu vou abrir e o que vai vir é o que tiver com a pessoa no campo dela, Ah, né? sim, sim. Naquele momento ali do que vai. E aí, às vezes, vem algumas informações de cima para explicar o que está naquele campo, digamos assim. Eu tenho um pouco essa impressão. Então, E, mas seria correto então dizer assim, que os registros acásticos seriam toda essa biblioteca, mas a leitura é o acesso apenas do que está no campo. Seria isso? eu acho que sim, é a impressão que eu tenho, que é a leitura do campo, mas dependendo do que vem, esse campo vai puxar. Tu tá se sentindo dessa forma, mas por quê? Aí puxa de cima. Aí vai lá na biblioteca, abre o livrinho e diz: isso que tá sentindo é porque tem aquilo lá que, sabe, que tá impactando. Então, dependendo do que tiver aberto para a pessoa, dependendo do que ela precisar, né? Cada leitura é uma, porque cada alma é uma, né? Podem vir informações do que está guardadinho, assim, é a impressão que eu tenho. Mas tudo sempre relacionado com o campo dela agora, que é o presente, que é o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, né? Tem umas pessoas que trabalham com leitura de campo, né? Que tem, tu comentou, tem várias técnicas, né? Leitura de aura, leitura de campo, enfim. E eu considero que os registros também, concordo contigo, que é uma dessas técnicas, mas eu acho que daí diferencia porque tem esse acesso de cima, digamos assim. Porque daí puxa, né? Talvez as outras técnicas puxem outras coisas e tenham outros desdobramentos que daí eu não tenho conhecimento. Mas eu vejo um pouco dessa forma, assim. E o mágico é justamente isso, né, Saskia? Que vem para cada um precisa. E conta então como foi que você encontrou e como é que entrou na sua vida os registros acásticos. Bom, acho que faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que eu ouvi falar, né? Não tinha muita visão. Tinha a minha espiritualidade interna, mas eu não vivia muito isso afloradamente, né? E aí eu ouvi falar sobre os registros acásticos e eu pensei, olha, parece, né? Nessa época eu não sabia nem o que era chakra, né? Não sabia o que era energia, não sabia, né? Tava vivendo a vida lá no mundo diferente do que é hoje para mim. E aí eu pensei, nossa, parece legal, né? Vou lá ver qual é que é desse tal de registros, né? E aí eu fui numa terapeuta que trabalha em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. E ela fez essa leitura. E quando ela fez essa leitura para mim, foi tipo, meu Deus, existe mesmo uma coisa diferente, não é só essa fisicalidade, existe, né? E antes eu tinha muita sensação de que, nossa, eu queria muito morrer, né? Pra eu chegar lá e descobrir, existe alguma coisa mais, não era só esse corpo, né? Eu brincava assim, eu sou louca pra morrer, sabe? Só pra chegar lá e dizer, viu? Eu sabia, agora eu posso voltar. Mas eu queria ter certeza. Tinha um pouco isso, assim, sabe? E aí, quando eu tive esse acesso, eu pensei, gente, não morri? Mas é verdade? Porque uma pessoa que nunca me viu na vida dela antes começou a falar tudo que fazia sentido para mim e como que eu era e o que eu tava passando naquele momento e muitas informações, né? E veio as informações de que aquilo cada vez mais ia fazer parte da minha vida, que cada vez mais eu ia descobrir que eu tinha
acessos e coisa pra gente que acessa. Isso é coisa pra gente especial, pensava, né? Porque eu nunca fui médium, nunca tive nenhuma coisa dessas assim afloradas, né? Que algumas pessoas vêm desde a infância, né? E eu pensava que isso era só pra quem era médium, já tinha essa conexão, tinha algum dom especial, né? Era um X-Men, alguma coisa assim. E aí eles falaram isso, eu pensei, gente, mas que gente louca, né? Essa parte não faz sentido, porque imagina eu ter um dom especial e conseguir acessar coisas de cura. Não, a galera deve estar, né? Essa informação não é muito certa. E eu sei que a partir dessa leitura, eu comecei a ver isso, foi uma frase que eles falaram. Eu digo eles porque o terapeuta, quando tá na sessão, ele vai repetindo coisas que ele vai ouvindo, ou ele vai descrevendo cenas que ele vai vendo, né? Então, por isso que a gente diz que são eles, porque são como se fossem os seres, a energia ao redor, né? O campo da pessoa que vai mostrando, né? Então, eles foram trazendo e eles falaram uma frase que era assim: tu vai te dar conta cada vez mais que esse mundo é o teu mundo. E que isso faz sentido pra ti. Essa frase é muito forte pra mim até hoje, porque realmente foi o que aconteceu, né? Uns 3 meses depois eu fiz meu primeiro curso de Reiki. Daí eu comecei estava trabalhando no corporativo ainda na época, né? Mas comecei a entrar no caminho do Reiki, ter um contato cada vez mais profundo com isso e continuava periodicamente acessando os registros através dessa terapeuta, né? De, sei lá, 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, cada vez que eu ia sentindo, eu ia acessando. E a energia dos registros, ela nunca mais saiu da minha vida desde então. Fui mais profunda na caminhada do Reiki, daí eu fiz o mestrado do Reiki, tudo para o meu autoconhecimento. Nunca pensei em trabalhar com isso até então, né? Mas o universo tinha planos maiores para mim que eu não sabia. E fui fazendo para mim, né? Para me conhecer, para entender que mundo que era esse, como é que, né? Isso fazia sentido. E aí, quando eu fiz o mestrado do Reiki, que eu tinha feito só para autoconhecimento, falei para o universo: eu vou fazer o mestrado desde que eu não precise dar cursos, porque eu não quero dar cursos, né? E um mês depois estava eu dando a primeira turma de Reiki 1. E aí a coisa começou a rodar, assim, eu comecei a dar os cursos de Reiki, sempre com a energia dos registros muito presentes. E mais ou menos 1 ano e pouco depois disso, eu comecei a intuir, assim, que eu deveria começar a trabalhar com essa terapia, que eu deveria começar a trabalhar com os registros, que essa energia era muito conectada com a minha energia, né? E aí eu fiz um curso de leitura de registros acásticos, saí do mundo corporativo, larguei a vida de engenheira e troquei, né? Virei essa chave e comecei a trabalhar com os registros acásticos. Em paralelo, continuei com o Reiki, enfim. E aí eu trabalhei mais ou menos 1 ano que eu trabalhava já com os registros, eu comecei a sentir que eu deveria passar essa ferramenta adiante, né? Se eu, que nunca tive nenhum dom mediúnico, que, né, achava que tinha a cabeça toda mental lá, descobri que esse mundo é de verdade, descobri que isso faz sentido. Se eu posso acessar, todo mundo pode acessar, né? Era isso que eu Então ia comecei perguntar. a. Qualquer pessoa pode fazer o curso de registros acásticos e pode desenvolver assim, a capacidade de ler o registro? Eu penso Qualquer igual uma. você, eu Essa é pensei, a ah, não, eu mágica. não tenho condições de fazer isso, não. Isso aí é muito demais para mim. Não, não acho, eu não É a fiz. mesma coisa que eu pensava. É a mesma coisa que eu pensava. Até uma menina que fez a última edição do curso, ela fez um depoimento, ela escreveu justamente isso. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de ler os registros. Porque para mim isso era uma coisa muito especial, como se fosse uma coisa de seres especiais, desenvolvidos e que tinham capacidade. Não é, né? Todo mundo pode ler. Qual que é o pré-requisito? A tua intenção, né? Se tu vai fazer uma leitura com a intenção de trazer cura, de trazer consciência, de trazer amor, tu tem a chave de acesso. Essa é a chave para acessar, né? Depois que tu tem essa chave, o próximo passo é só tu confiar. Tu confiar que tu é capaz, tu confiar que tu tem o acesso e a abertura ela é feita, né? Então não tem um pré-requisito, não precisa ter uma experiência prévia na espiritualidade, não precisa ter dons mediúnicos, não precisa nada. Basta que tu tenha boas intenções e te disponibilize, né? Confie, dê esse passo, né? Quando a gente se disponibiliza a fazer um curso de leitura de registros, a ter um mergulho mais profundo nessa energia, em primeiro lugar, eu tô abrindo a minha intuição mais, né? Porque como que vem as informações pra gente quando a gente faz uma leitura? Vem pelo nosso frontal, pela nossa intuição, né? A gente intui tudo que tá no campo, a gente compreende com o nosso coronário, com o nosso chakra, e a gente traduz pelo nosso laríngeo. Então, esses 3 chakras são os principais que a gente usa nas leituras.
né? Uhum. Então, fazendo esse contato, eu vou expandir esses 3 chakras. Não importa se eu vou trabalhar como terapeuta ou se eu vou fazer o curso apenas para ter o acesso para autoconhecimento. Tu vai expandir esses 3 chakras, que são os 3 chakras espirituais, né? Para quem fazer uma pincelada de chakra só. Os 7 principais ficam do topo da cabeça até a base da coluna, né? A gente tem o cardíaco, que fica exatamente no meio. São 7, né? Então são 3 para cima e 3 para baixo. Os chakras de baixo, eles são ligados à matéria, né? Mais a experiência humana, à terra, né? Daí tem o cardíaco que liga com os 3 chakras espirituais, que são mais ligados ao cosmos, à espiritualidade, né? Então, quando a gente faz uma leitura de registros, a gente usa mais esses 3 chakras. Então, independente se eu vou trabalhar com isso ou não, eu vou expandir esses chakras, eu vou expandir os canais, porque eu vou estar dizendo no universo, eu quero ser canal, eu quero acessar essa energia. Então, isso, em primeiro lugar, vai te dar um mergulho mais profundo na tua intuição. Vai te dar um mergulho mais profundo em ti mesmo, no teu autoconhecimento. E daí para frente, tu pode optar em trabalhar com isso ou não, tá? As formas de trabalho também são diversas, né? Tu pode acessar como terapia, ou tu pode, por exemplo, acessar os registros acásticos. Tem pessoas que acessam para desenvolver desenhos, para criar artes, personalizadas para Ah, cada é? pessoa. Uhum. Que Tu acessa, por legal! exemplo, vou fazer uma arte para a Saskia. Eu acesso o registro dela, o campo dela, e de acordo com as informações dela, com a energia dela, eu faço o desenho. Então, tem Olha. muitas aplicações. Dá para usar também no ambiente corporativo, para quem trabalha no corporativo, né? Em que sentido? Ontem eu te dei um exemplo que veio, assim, que eu intuí de... se tu for um gestor, por exemplo, numa empresa, tu quer, de alguma forma, organizar aquela equipe. Sabe que eu acho que a tua câmera virou. A gente não tá te vendo. Oh, Vira aí. é. A Valéria entrou ali. A Valéria é uma das inscritas no curso do final de semana. Ela falou ali que não tá se aguentando de curiosidade. Então, por exemplo, se eu sou um líder de equipe no corporativo, a equipe tem relações entre elas, né? Eu posso abrir os Sim. registros da equipe para ver de que forma que eu posso trabalhar com aquelas pessoas, com aquelas almas, com aquela interação, para ver como que eu faço essa gestão melhor. Só que é claro que se eu querer acessar o registro, né? Se a minha intenção ao acessar o registro dessa equipe for eu quero manipular isso para que eu seja promovida. A tua intenção não é de cura, a tua intenção não é de amor, a tua intenção não é de curiosidade, é de ego, é de energia egóica que tu quer acessar para que tu manipule para tu ser promovida. Tu não vai conseguir acessar o registro, entende? Porque os registros acásticos, eles estão sintonizados numa frequência extremamente amorosa, uma frequência extremamente alta. Então, para acessar, é o que eu expliquei um pouquinho antes, a chave de acesso é a boa intenção. Se eu quero acessar para que eu consiga transformar aquele ambiente da minha equipe num ambiente mais harmônico, para que as pessoas se sintam melhores ali, para que de alguma forma traga a cura para aquele grupo, o acesso vai ser feito, né? Então, as formas de acessar os registros e as possibilidades de trabalho, elas são muito grandes, né? Hoje eu fechei, a gente faz o curso, né? Às vezes a gente faz o curso em turmas e às vezes eu dou também cursos individuais. E daí, depois de 21 dias, a gente faz um novo encontro para fazer o encerramento desses 21 dias. Né? A gente faz o curso lá e a pessoa vai por 21 dias experimentando da energia, se conhecendo dentro desse campo, e depois de 21 dias a gente faz um encontro. Hoje eu fiz um encerramento com uma menina que fez um curso individual comigo, há 3 semanas atrás, e ela é consteladora. E aí ela falou que os últimos treinamentos que ela fez, dentro do registro, veio a constelação. Então, quer dizer, ela já tem o background dela, das terapias que ela trabalha, e ela juntou, É. né? Porque isso fluiu dentro. Então, pode ser combinado dentro das terapias com várias outras coisas também, né? Então, tem pessoas que combinam com o Theta Healing, tem pessoas que combinam com o Reiki, tem pessoas que combinam... Várias coisas podem ser feitas, né? E coisas que eu ainda nem descobri, mas que os alunos vão fazendo também, que vai acontecendo. É da experiência também, né, de cada um, né, dessa caminhada aí, de perceber esses links entre as diversas ferramentas.
Foi isso muito que me motivou a fazer essa série de lives para mostrar que existe essa conexão, que às vezes as pessoas estão, às vezes, até tendo que se defender ou defender a sua colocação dentro do meio, né? E não sabe que tem milhões de links, de laços que unem, fortalecem e que são até uma consequência uma da outra. Quando faço, assim, por exemplo, a leitura do mapa, de mapa astral, eu sempre faço nessa perspectiva também, na minha perspectiva, acessar um campo, né, o campo do momento do nascimento, com algumas símbolos, algumas pistas de justamente possíveis padrões, possíveis limitações ou oportunidades, os dons que a pessoa traz e que precisam ser, né, desenvolvidos, precisam ser vistos. E isso na perspectiva tanto dali em diante, né? Como a pessoa às vezes me acontece essa pergunta assim, e como é que eu faço agora para trabalhar com isso? Eu falei, bom, aí você agora precisa encontrar, né, qual é o caminho que faz mais sentido para você. Se é isso, se é uma constelação, se é uma leitura de registro acástico, se é um Theta Healing, se é um Reiki, enfim, se é um psicólogo tradicional, né? Qual é o caminho que vai te ajudar encontrar, né, a lidar com esses sinais. E vem também numa espécie de campo que é o mapa astral, né, que é o céu do momento do nascimento. Mas, ainda voltando aí sobre os registros acásticos, como é que tem sido agora? Assim, você sempre, para quem não sabe como é que você trabalha, né? Teve agora a pandemia, todo mundo teve que trabalhar online, teve de trabalhar à distância, né? Então, você falar um pouquinho das formas como pode se fazer esse acesso também dos registros acásticos, né? Para as pessoas até hoje saberem se tem que ser presencial, porque, por exemplo, a gente teve uma live sobre microfisioterapia. A micro só funciona se tocar o corpo. Então, né, a microfisioterapia mesmo não está podendo ser feita nesse momento por conta da pandemia, do isolamento social, não poder encontrar com as pessoas. Mas e os registros acásticos? Bom, antes de entrar, eu queria só comentar sobre o que tu falou das terapias, bem brevemente, que eu acho que é justamente isso que é interessante, né, Saskia? Porque tu faz ali a leitura do mapa da pessoa, a pessoa pode se conectar com diversas terapias diferentes. E é por isso que é tão rico existirem todas essas terapias. Porque cada pessoa vai se conectar com uma coisa diferente. Então, se existisse só uma e o resto das pessoas faz o quê? Né? É, Então, precisam ter todas essas opções, porque cada um vai para um lugar diferente, né? Para um caminho diferente. E precisa existir o caminho para todas. exatamente. Bom, quanto ao acesso, eu vou primeiro explicar, então, como que se acessa, né? Como que funciona uma leitura, né? Como que funciona uma sessão de registros acásticos. E vou explicar mais ou menos como é que eu trabalho também, tá? Então, o acesso ao registro acástico, a leitura, ela se dá através de uma oração de abertura, tá? Então, são algumas palavras, né? Com a intenção, com uma conexão, que vão ser pronunciadas para a gente, né, declarar para o universo que a gente tá, que a nossa intenção é boa, que a gente está se conectando com aquela energia, que a gente honra essa energia, este acesso, que a gente honra a alma que a gente está acessando, né? Então, se eu vou acessar, por exemplo, o registro da Saskia, de alguma forma eu vou me conectar com a alma dela, vou honrar o caminho dela. Então, é uma oração, algumas palavras com essas intenções, tá? Logo depois que a gente lê essa oração, a gente faz essa abertura, começam a vir algumas informações iniciais, tá? A leitura que eu trabalho, ela é toda falada. Então, eu ligo para a pessoa, né? Faço essa oração junto com ela por ligação, só de áudio, não uso vídeo. E faço a abertura, tá? Porque o meu acesso é falado. Então, eu ligo para a pessoa ou ela me diz, Dani, eu quero que tu assista meus registros. As minhas dúvidas são mais ou menos essas. Ela explica para mim mais ou menos um pouco o que ela quer saber, como que ela está se sentindo no momento dela. Eu ouço aquele áudio, eu abro sozinha, sem ligar para ela, gravo o áudio e envio, tá? Essa é uma outra opção.
A outra opção, que é a que eu quase não faço, é a presencial, tá? Então, até nesse momento, eu tô aqui no Centro Holístico, aqui em Malta, onde o Centro Holístico que eu trabalho aqui em Malta, que quando eu atendo pessoas, eu não moro no Brasil, né? Para quem também tá chegando É. agora, eu moro em Malta hoje, a Saskia tá lá em Portugal também, em Coimbra, e somos espalhadas, né? Então, quando eu atendo presencial, hoje eu tive uma sessão presencial aqui, mas foi de reiki, até não foi de registros. Eu atendo nesse espaço, mas é muito raro, né? Assim, 95% das minhas sessões, elas são online, tá? Mas Ai, atender presencial eu tive o privilégio de ter uma também. presencial, minha leitura de registro presencial em Malta. Eu A faço tua parte dos presencial em Malta. 5%. Faz parte dos 5%. E cada vez diminui mais 5%. Cada vez a amostra é maior, tendo mais gente, vai diminuindo. Hum. Mas a leitura, a presencial, ela se compara muito, assim, ela é muito parecida com a da ligação. Porque tanto na presencial quanto na ligação, a pessoa vai interagir, né? Então, o que acontece? Leu essa oração, fez a abertura, começam a vir informações. Eu fico de olhos fechados, né? E aí eu convido a pessoa para que ela também feche os olhos, para que ela se abra, né, para esse campo. E eu começo a falar várias coisas. Então, fiz a oração, começo a falar várias coisas que eu vou sentindo, que eu vou vendo, que eu vou escutando, né, intuindo, e trago todas as informações para a pessoa. Depois, quando o campo acalma um pouquinho, né? Quando param as informações, eu abro, né, o campo, deixo aberto para que a pessoa pergunte, né? Então, se aquilo fez sentido para ela, se ela tem algum outro assunto que ela quer colocar, e isso fica aberto para que ela faça perguntas, né? Para que ela interaja com esse campo e isso se torna meio que uma conversa. A pessoa traz, aí eu vejo o que vem, repito, né? Trago e vai se tornando uma conversa. Então, quando eu faço a ligação ou quando eu faço presencial, nos dois formatos tem essa interação, né? Da pessoa interagir. Daí, quando o campo se acalma, digamos assim, né? Quando as informações que precisam vir se finalizam, quando a pessoa não tem mais perguntas, a gente encerra, né? Quando eu faço a abertura sozinha e mando o áudio para a pessoa, a diferença é que a pessoa não tá ali para tirar as dúvidas, né? Então, ela vai mandar a intenção dela, vai mandar as perguntas e o campo vai ser aberto. Eu faço bastante sessões assim também, porque sempre é uma opção da pessoa, como que ela quer fazer, né? E eu percebo que é que tem os tipos de terapias que a gente estava falando. Precisa ter todas as opções e todas funcionam de acordo com o que cada um precisa, né? Quando eu faço essa opção gravada, que eu até aprendi porque antes eu pensava, ai, mas eu prefiro não fazer essa, porque eu quero que a pessoa pergunte, né? Eu quero que ela tenha oportunidade. E aí, um dia eu parei e pensei, Dani, mas não é tu que precisa preferir, né? É a pessoa que você não precisa preferir, sou eu. E aí algumas pessoas preferem dessa forma mesmo. E o que eu observo é que quando eu faço dessa forma, se abre o campo, se coloca a intenção e tudo que a pessoa precisa receber também vem. Né? Já tiveram até alguns momentos em que eu mandei e no próprio campo vem, ó, diz para ele perguntar se ele entendeu, se ele quer fazer alguma pergunta. E geralmente eu faço, fecho, envio, a sessão tá feita, né? E nessa oportunidade eu mandei uma mensagem e falei, olha, veio a pergunta, né? Veio o direcionamento dentro da tua sessão de deixar aberto se tu quiser perguntar alguma coisa, se tu não entender alguma coisa, eu abro de novo, né? Não é a forma que eu costumo trabalhar. Faço a abertura, encerro a sessão e pronto. E ele falou, não, respondeu tudo. Não tenho nenhuma dúvida. Porque realmente quando vem é muito diretivo, né, Saskia? Tu É. já teve a leitura. E É uma eu já coisa que tive não. dos dois jeitos, né? Eu já tive tanto presencial como tive gravado e enviado. Como E gravado. me acabei de chorar dos dois jeitos. Porque é muita É normal, é normal. informação. É muita emoção. Eu sempre choro também. Mas é um choro bom, gente. É uma coisa muito boa. Assim, assim, é uma emoção de você, tipo assim, abriu a mente, explodiu. Bum! Um monte de coisa passa a É uma fazer sentido. transbordância. É uma É. transbordância, é uma coisa que, tipo, transborda. E aí vem no choro, né? Porque é interessante também, porque quando a gente acessa essa energia, a gente está acessando uma frequência de um amor universal, assim, é uma frequência muito elevada, né? Então, quando a gente faz esse acesso, a gente está entrando nesse campo, a gente está trazendo essa energia para o nosso campo. Então, tem toda a fala, todo o direcionamento
Mas, assim, isso eu acho que é 50% da sessão. Os outros 50% são sentidos. E aí cada um vai sentir de uma forma diferente. Tem pessoas que vão ver cores, tem pessoas que vão sentir sensações no corpo, tem pessoas que vão transbordar e vão chorar, que é o meu caso também. Quando alguém abre os meus registros, eu transbordo, né? E choro, e sinto como se estivesse leve. Como eu lembro que a primeira vez que eu abri, né? Que foi com essa menina em Porto Alegre que eu comentei. Quando eu saí da sala dela, eu lembro que eu parei e pensei assim, gente, parece que todas as células do meu corpo estão sorrindo. Era essa a descrição, sabe? Parecia que todas as células do meu corpo estavam sorrindo, assim, sabe? Felizes. Era uma coisa muito, muito, muito louca, assim, né? Então tem um trabalho além do que é falado, né? Tem um trabalho energético. E muitas vezes, quando tu tem alguma fiozinho lá do passado, digamos assim, algum trauma que tu viveu na tua infância que tá impactando hoje, isso aparece na leitura. Muitas vezes, só por aparecer, e isso traz pra tua consciência, isso basta pra curar. Alguns outros momentos, depois de vir pra consciência, tu tem que fazer algum trabalho pra mexer mais ainda. Então, vai depender do que foi vivido, vai depender do que tu precisa, né? Mas muito, Uhum. muito, 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 eu acho que 70%, tá? Já é curado dentro da sessão, porque isso já abre. E às vezes é um tema de casa lá que você tem que fazer, ou às vezes é uma coisa mais profunda que tu vai ter que ir mais por tua conta, buscar uma outra forma. Mas muito só por trazer já se cura no campo, né? Tu toma consciência daquilo. Gente, eu nunca tinha percebido que eu pensava isso. Eu nunca tinha percebido que eu sentia isso. Agora que eu sei, eu vou trocar de atitude. Então, isso é É. muito transformador. E todo mundo aqui tá falando a mesma coisa também, que chora. A Ana Lu falando que chora também, mas que é bom. A Déia falou que é uma emoção única, é uma sensação de ter o seu guia por perto. É maravilhoso e sem palavras. Pois é. Então, ela está perguntando, é através do nosso mentor, a leitura, o que acontece quando a gente abre, por exemplo, eu tô lendo o registro da Saskia, né? Às vezes, é a mesma coisa. Por exemplo, tem pessoas que vão acreditar nos mentores e daí vão aparecer como se fossem seres, né? Às vezes, para a pessoa aquilo ali não faz sentido, não aparece ninguém, só vem imagens, informações e sensações, enfim. Mas várias vezes se apresentam seres, né? Como se fossem os mentores da pessoa. E esses mentores são as pessoas que trazem as informações. Então, eles vão mostrar algumas imagens, eles vão se comunicar, às vezes eles puxam a orelha, às vezes eles dizem que eles estão dando mensagem para ti pela tua intuição e tu não tá ouvindo, tá achando que é coisa da tua cabeça, né? Então, depende de cada alma, depende de cada leitura, tá? Quando eu acesso os meus, para mim é uma conexão com os meus mentores, né? Porque para mim isso faz sentido. Então, eu sempre costumo dar o exemplo que é como sentar na frente do teu anjo da guarda e trocar uma ideia com ele. Tá, e aí, anjo, a gente veio para cá, eu não lembro o que eu vim fazer, né? Não sei o que tá acontecendo, me dá uma direção aí, me ajuda, né? Então, mas é claro que se para a pessoa não faz sentido a questão dos mentores, não vão se apresentar esses seres. Vão vir as informações como se fosse simplesmente o campo dela, né? Que é também, e cada um vai vir para cada um precisa. Olha, Dani, estão avisando aqui para a gente ter cuidado, que se acabar o tempo da live, não consegue salvar. Então, tipo, Ai, tem meu que Deus, acabar. tá. A gente teria que terminar antes para poder salvar. E aí, Então se tá a gente bom. faz o sorteio, abre depois só para o sorteio. Não sei quanto tempo a gente entrou. Como é que vai ser o sorteio, Saskia, que eles estão perguntando? Tem um aplicativo aqui, que aí todo mundo que fez a postagem lá no post, né, da chamada para essa live na página da Casa 7, né, indicou 5 amigos e tudo, e vai aparecer no programa, que é um programa um aplicativo no notebook, ele puxa todas as pessoas que botaram lá o nome, que postaram, e sorteia um número dentre essas pessoas que postaram. Eu acho que é uma boa chance, assim, se a gente fecha agora e abre só para o sorteio, é uma chance para quem não foi lá, não postou, postar correndo e volta pro Então tá. sorteio. Então, Então, combinado. amiga, Então, a gente vai. fecha aí, salva no Tá. IG e enquanto isso a gente dá um tempinho pro pessoal ir lá se inscrever pro sorteio. Combinado, então, pessoal. Corram lá que a gente já volta. Tá bom? Tá, Até já. beijo. Até já. Beijo.